Quando as coisas estão caminhando mal na empresa, tem horas que bate um sentimento de impotência. Eu não sei se isso acontece com você, mas é porque a gente trabalha feito um condenado e não sai do lugar. Dá vontade até de desistir. Mas se você está pensando em desistir, assista esse vídeo, porque aqui eu vou lhe dar o melhor conselho para você superar esse sentimento negativo e voltar a fazer sua empresa crescer. Eu sou o Walter Everaldo, esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. E por que será que bate esse desânimo, esse desespero, vontade mesmo de desistir? Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, assim como vou lhe dar o melhor conselho no final do vídeo para que você supere essa dificuldade e faça sua empresa crescer. Bom, fazer uma empresa crescer, desenvolver ela não é uma tarefa fácil, é muito mais difícil do que a gente imagina. É como domar um leão. Se você não tiver cuidado, a empresa engole você, literalmente. Ela tira muito mais energia do que você consegue colocar nela, de novo, porque é um empreendimento complexo e onde você tem muita coisa inesperada pela frente. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer quando você está desenvolvendo uma empresa. O empresário ele não tem uma bola de cristal para saber o que vai se suceder amanhã. Ele até tem uma ideia pela experiência que ele tem, mas muitos empresários não têm experiência nenhuma. Eles abriram uma empresa e estão explorando ali algo completamente novo. Então, essa é uma primeira dificuldade inesperada. A segunda dificuldade, desafio para você desenvolver uma empresa, é porque dá muito trabalho mesmo, né? Especialmente no pequeno e médio negócio, é você que tem que fazer, desenvolver, realizar a maior parte das tarefas. Então, tem uma sobrecarga de trabalho, não dá para fugir muito disso. Acontece também que grande parte dos empresários, isso é mais comum do que você imagina, e talvez tenha até acontecido com você próprio que está me ouvindo aqui, abre uma empresa muito mais por necessidade. Quer dizer, eles abrem uma empresa porque perderam o emprego e não conseguiram mais uma recolocação adequada, até conseguem se recolocar no mercado, mas não com a mesma remuneração que eles tinham antes, não estão dispostos a aceitar, né, uma condição como essa, e aí decidem abrir uma empresa. Ou porque cansaram mesmo de passar tantos anos trabalhando, ganhando pouco, desejam ganhar muito mais, acham que se eles tiverem o próprio negócio, de novo, você que está me ouvindo aí, pode estar passando por isso nesse momento, e aí tem uma expectativa de ganhar mais dinheiro com a empresa do que trabalhando como vinha trabalhando antes, ou brigou com o chefe. Quer dizer, existem razões que levam, e hoje no mercado uma razão forte é essa, de você pode ter perdido seu emprego e aí a empresa passa a ser ali uma nova oportunidade, né, na nossa visão, para ganhar dinheiro. E aí o empresário abre a empresa muito mais por necessidade, ele não planeja muito, ele não se prepara para desenvolver o negócio e acaba tendo dificuldades. Uma empresa é muito mais difícil do que a gente imagina. É pouco provável que você consiga pensar na complexidade que é ter uma empresa se você não teve uma antes. Mesmo você tendo um trabalho que era muito difícil, mas uma empresa, o desafio é diferente. Eu não estou dizendo que é mais ou menos difícil, mas sim que é um empreendimento completamente diferente do que era quando você trabalhava num outro local. Eu próprio já passei por isso. Eu fui executivo, quem já conhece minha história, eu vou encurtar isso aqui, porque algumas pessoas já ouviram isso antes. Eu fui executivo de uma grande empresa de tecnologia durante mais de 20 anos, né? Acabei nessa empresa com um cargo muito alto ali de diretoria e eu ganhava bem na empresa, mas eu queria mais. Eu não diria que eu estava necessariamente insatisfeito com o que eu fazia, mas eu queria mais. E aí eu resolvi abrir meu próprio negócio. E não foi fácil no início, foi muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu, na empresa nova que eu tinha, eu precisava fazer de tudo, né? Na empresa anterior, empresa que eu era executivo, eu tinha um apoio em várias partes da empresa para me ajudar a tocar o negócio. Eu tinha um apoio da parte de recursos humanos, apoio jurídico, apoio legal da empresa, administração também. Uma série de questões que a empresa anterior me dava e que agora, com a empresa que era minha, eu precisava fazer isso por conta própria, senão eu
tudo pessoalmente, claro que não, mas eu precisava contratar pessoas para me ajudar nisso e a responsabilidade passava a ser integralmente minha. Eu não tinha com quem dividir essa responsabilidade mais, como acontecia na empresa anterior. Eu até possuía outros sócios, mas eu dividia com eles, na medida do possível, essa responsabilidade. Então eu percebi ali, à frente, eu entrei na empresa pela primeira vez, quando eu sentei ali e pensei que, de fato, o desafio era muito maior do que eu havia imaginado. E essa primeira mensagem, então, que eu quero dar para você. Não estou aqui querendo criar nenhum desânimo, nenhum desincentivo para que você abra sua empresa ou não, de forma nenhuma. A mensagem é que você precisa se preparar bem para que isso aconteça da melhor forma possível. Para você não desanimar e lá na frente, como nós estamos falando aqui no início desse vídeo, até desistir da empresa. E eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter criado a minha empresa, até porque a empresa foi um sucesso. Em algum momento eu cheguei a faturar mais de 10 milhões de reais, foi um momento muito bom da nossa empresa, e tem sido também até agora. Então, não tenho arrependimento nenhum, mas eu reconheço que a tarefa não foi fácil, e não é fácil até hoje, não é verdade? E você achar que a tarefa é fácil, tem alguma coisa errada. Você já está se acomodando na empresa. Mas o que eu aprendi também fortemente, estando à frente de uma empresa, é que a persistência e a força de vontade, eles não são suficientes para você ter sucesso à frente de um negócio. Você precisa também de um método. Eu diria para você que o que me fez ter sucesso na minha empresa foi, primeiro, a experiência que eu tinha vivido durante mais de 20 anos como executivo. Eu tinha aprendido muito a fazer gestão, a ser um bom gestor, administrador da empresa. E também eu tinha me especializado, eu fui me especializando ao longo do tempo em gerenciamento de riscos e resolução de fragilidade das empresas, que é o método que eu ensino nas minhas mentorias. Então, o conhecimento desse método foi o que, de fato, me salvou, eu vou usar essa expressão mesmo, porque eu passei por algumas crises, todo mundo passa normalmente por crises quando estabelece uma empresa, e o fato de eu conhecer bem um determinado método e ter tido essa experiência como gestor numa empresa grande antes, me deu uma ajuda decisiva para que eu tivesse e tenha até hoje sucesso como empresário. Uma empresa, muitas vezes eu gosto de comparar, é como uma maratona, né? E uma maratona, que é uma corrida de longa distância, é algo que você não pode contar apenas com a força de vontade e com a persistência. De novo, força de vontade e persistência são, provavelmente, o ingrediente, a característica que você mais precisa, a mais importante de todas, na minha opinião, para tocar uma empresa, para ser empresário. Eu diria que não só para ser empresário, para quase tudo na vida, mas não é suficiente. Você precisa também conhecer um método. Voltando, então, por exemplo, da maratona, a persistência para você se preparar para uma maratona, correr todos os dias, você começar com 3, 5, 10, 15 e aumentando até chegar na quilometragem da maratona, não é fácil, tem que ter muita força de vontade. Mas você também tem que ter método, você precisa usar estratégias, táticas, para que você consiga ter sucesso. Não adianta você só ter persistência, porque você provavelmente não vai conseguir correr a maratona adequadamente, ou até vai correr, mas depois não vai conseguir correr nem mais 1 quilômetro. Você vai minar todas as suas forças. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu comecei a correr. Eu nunca corri uma maratona, mas eu cheguei a correr perto de 20 quilômetros. Eu corri entre 18 e 20 quilômetros. E eu não sei se você corre, se você tem experiência com isso, mas correr 18 quilômetros não é fácil. Eu levei algum tempo para chegar nesse estágio. E não é correr de qualquer maneira, é correr com o ritmo adequado, né? Para que você, de fato, tenha uma saúde boa, né? Para que você mostre um desempenho ali adequado na corrida. E eu diria para você que eu não me preparei adequadamente para correr os 18 quilômetros. Eu contei muito mais com a minha persistência. Eu acordava muito cedo, às vezes eu acordava até 4 horas da manhã, para 5, 5 e meia, no máximo 6 horas, já está no parque. Eu moro aqui em São Paulo, perto do Parque do Ibirapuera, e eu corria lá. Tem uma pista
de 6 quilômetros que circula o parque, é uma pista muito boa de correr. Eu lembro até um dia de manhã que ainda estava escuro, que eu tropecei ali nas raízes de uma árvore, que elas ficam salientes, e caí, me machuquei, porque eu acordava muito cedo. Mas eu não usei um método adequado, estratégias certas para correr. Vou dar alguns exemplos. Eu não me alimentava adequadamente, eu me alimentava bem, me alimento bem até hoje, mas não para fazer uma corrida dessa distância, não para correr tanto, com tanta regularidade. Eu também não fortalecia minha musculatura das pernas e outras musculaturas que você precisa fortalecer para correr tanto, principalmente se você está pensando em correr uma maratona. Eu também não consultei, por exemplo, um cardiologista, apesar de eu fazer check-up de coração regularmente, mas não um cardiologista para conversar com ele sobre uma corrida dessa distância. E várias outras questões que eu não levei em consideração. Quer dizer, eu não usei um método adequado, não me planejei como deveria para correr dessa natureza. O que aconteceu depois disso? Como eu falei, eu passei a correr 18, até muito próximo de 20 quilômetros, mas os resultados não foram positivos no final das contas. Vou dizer isso para você agora. Eu, por exemplo, me machuquei bastante, machuquei um dos quadris, né? Eu também emagreci muito, porque eu não tinha uma alimentação adequada para esse tipo de corrida. Eu tive momentos de ter muita taquicardia, e depois eu consultei um cardiologista sobre isso, que me explicou que, sob determinadas condições, o músculo do coração pode inflamar, porque eu não tratei isso adequadamente, e aí eu tinha taquicardias, que é aquela batida do coração, o coração descompassa, não é verdade? E aí o cardiologista até me tranquilizou depois em relação a isso, e outras questões mais que me fizeram, no final das contas, você sabe o quê? Parar de correr. E hoje não consigo correr mais, eu tive que interromper as minhas corridas na marra, na força. Não porque eu quisesse, mas porque eu simplesmente não conseguia correr mais. E isso é muito ruim, quando você tem um empreendimento, daqui a pouco a gente volta para a empresa, e você precisa parar ela, não porque você quer, mas porque você é obrigado a fazer isso. Uma situação bastante desagradável. Claro que eu continuo a fazer minhas ginásticas, eu não abro mão disso de forma nenhuma. Há 7 anos que eu pratico Aikido, que é uma arte marcial muito eficaz. Eu também faço musculação, né? Vou 2 ou 3 vezes na academia para manter sempre a forma, porque nós precisamos, como empresários, manter um grau de saúde físico, mental, espiritual. Eu também medito regularmente, quer dizer, o fato de eu ter parado de correr não me desanimou a ponto de fazer outros tipos de exercício físico. Mas a mensagem aqui é que eu tive que parar na marra, porque eu não conseguia mais. Eu tinha me machucado tanto, eu não conseguia mais correr. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que você acha que esse conteúdo vai ajudar, e também comente aqui embaixo se você está passando por uma situação como essa, de desespero, vontade de desistir, ou se já passou e comentou. Conte um pouquinho como é que foi essa situação, para ajudar outros empresários como você. Trazendo o exemplo da maratona agora para uma empresa, é parecido, porque com uma empresa você precisa também medir a distância que você tem que percorrer para poder chegar no resultado mais favorável, e que lidar bem com a questão da ansiedade. Os resultados, eles dificilmente vêm a curto prazo, pode ser até que isso aconteça, mas é raríssimo, você não deve contar com isso. Você precisa planejar muito bem uma empresa, assim como precisa planejar a corrida de uma maratona. Não deveria fazer tudo no improviso, como eu fiz naquela ocasião, apesar de ter tido alguns cuidados, mas eu improvisei grande parte do tempo, e você não deve fazer isso. Vou dar alguns exemplos aqui para você do que eu chamo de improviso e também de uma falta de preparação sua como empresário, muitas vezes para tocar um negócio. Por exemplo, às vezes a gente abre uma empresa com pouquíssimo dinheiro, tem lá uma economia guardada, né, que juntou durante os anos todos, e aí você usa aquela economia para abrir um negócio, tem uma ideia maravilhosa, que você próprio teve, alguma coisa, encontrou com um amigo, começou com outra pessoa que é empresária e ele está tendo sucesso, ou diz para você que está tendo sucesso, que às vezes nem sucesso ele está tendo, mas as pessoas gostam de contar vantagem, e você então decide abrir uma empresa por conta disso, saca lá suas economias e começa um negócio. Se desfaz muitas vezes de parte um patrimônio que você tem, vende até um carro para poder abrir a empresa de novo. Não tem nada de mal nisso, você precisa apenas fazer isso com maior planejamento.
porque se você começa a empresa com muito pouco dinheiro, você já inicia o empreendimento ali com uma certa fragilidade, que é o que eu chamo de fragilidade financeira. O empresário, ele acha que os clientes vão chegar logo, então não tem problema. Eu coloco ali meu dinheiro na empresa, abro lá uma instalação, se for uma instalação física, eu começo, né, contrato pessoas, desenvolvo um produto, e depois eu imagino que os clientes vão chegar rapidamente, e com o dinheiro desses clientes está tudo resolvido. A empresa vai para frente. Mas raramente isso acontece, os clientes demoram mais tempo para chegar do que você imagina, e aí o dinheiro acaba. Por que acaba? Porque você tinha pouco dinheiro para abrir o negócio, você não planejou isso adequadamente, você fica então sem patrimônio, muitas vezes bate o desespero porque está sem dinheiro e termina pensando em desistir. Um outro fator dessa história toda também de falta de preparação é que é comum o empresário, especialmente pequeno e médio, não ter uma habilidade grande com vendas. Porque ele não gosta mesmo de vender, ou porque, como ele trabalhava numa outra empresa, fazia outra atividade, ele não tem isso de maneira inata, ele precisa se desenvolver como vendedor. E o que acontece se você não tem habilidade como vendedor e abre a empresa? Você não consegue atrair clientes como você deveria. Ora, se você já começou a empresa com pouco dinheiro e não consegue trazer os clientes, nem rapidamente, nem depois, aí então a possibilidade de você falhar é maior. Ou também o empresário não tem uma formação como administrador, como gestor. Lembra que eu falei que o que me ajudou muito a ter sucesso na minha primeira empresa foi o fato de eu ter sido gestor de uma grande empresa de tecnologia. Mas isso é mais raro num pequeno e médio empresário, e ele também passa a ter uma certa dificuldade de articular ali os recursos da empresa para que ela tenha sucesso. E aí o que acontece nessa hora? De novo, você começa a ter problemas financeiros na sua empresa, e com problemas financeiros você aumenta o seu grau de preocupação, né? Fica meio com um pesadelo, não consegue nem mais dormir direito, porque quando a gente está sem dinheiro é uma coisa terrível, você não consegue mais operar a empresa adequadamente, as coisas não estão dando certo, e você fica sem saber o que fazer. O que você faz numa hora como essa? Você tende a colocar mais energia então na empresa. Você pensa assim, bom, o jeito agora é eu arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais, porque se eu parar vai ser pior. Aí você coloca toda a energia que você tinha, você já estava colocando muita energia, coloca mais ainda e vai se desgastando cada vez mais, vai cansando ao longo do tempo, porque energia é também um recurso limitado, ela não é ilimitada, termina acabando. E aí você se esgota e volta a pensar em desistir da empresa. E aí você também tem cada vez menos tempo com sua família. Daqui a pouco os problemas financeiros que estão na empresa começam a bater em você, em sua física, porque daqui a pouco chegam na sua família também, você já não consegue dar para os seus filhos, para a sua família como um todo, o conforto que ela tinha. E, de novo, eu costumo dizer que enquanto o problema está com a gente, que está à frente da empresa, tudo bem, mas quando começa a atingir também a nossa família, a coisa complica. Então, de novo, a sua força de vontade, a sua energia nessa hora não são suficientes. Você precisa ter um método, uma metodologia para ajudar o seu negócio a crescer, para que você tenha sucesso. Mas que metodologia é essa que você está falando, né, Federal? Você pode estar me perguntando aí. É uma metodologia que vai lhe ajudar em alguns aspectos que você precisa ter para fazer a sua empresa crescer. Vai lhe ajudar, por exemplo, a captar clientes, a vender, a atrair clientes, vai lhe ajudar a você se desenvolver mais como vendedor ou a estabelecer mecanismos de marketing digital e de vendas que atraiam clientes para o seu negócio. Porque se você não tiver venda, você não vai para lugar nenhum. Esse método também vai fazer com que você tenha melhor controle financeiro, porque às vezes você até vende, mas o dinheiro entra na empresa e parece que desaparece, porque falta controle financeiro, cálculo de rentabilidade, lucratividade, gestão do caixa da sua empresa, separar as contas da pessoa física com da pessoa jurídica e outras questões mais. Também o método vai lhe ajudar a atender melhor seu cliente, a selecionar seus colaboradores, porque você não vai conseguir crescer sozinho. Vai lhe ajudar a decidir melhor, a administrar a empresa como um todo,
a fazer com que você mantenha também a sua empresa atualizada, do seu ponto de vista tecnológico, e por aí vai. São 11 pontos que um bom método precisa percorrer, porque esse é o método que eu ensino. As empresas, em geral, elas possuem 11 fragilidades, 11 pontos fracos que atrapalham elas de crescer. E atrapalham pode ser uma palavra até leve, porque na maioria das vezes ela não atrapalha, elas impedem a sua empresa de crescer. Seguram o seu crescimento quando não acontece coisa pior, que é você crescer sobre bases frágeis e quebrá-la na frente. Então você precisa usar um método dessa natureza. Existem outros métodos além desse, e o maior conselho que eu posso lhe dar, como eu prometi desde o início desse vídeo, é que primeiro, você mantenha a sua persistência, sua força de vontade, porque essas características são as mais importantes para você que quer fazer uma empresa crescer. Mas o outro conselho que eu preciso lhe dar é que você tem que usar um método, não dá para contar apenas com persistência. Então faça essas duas coisas e não desanime, que você vai conseguir. Se você junta os dois, você vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, exatamente para ajudar elas a implantar uma metodologia dessa natureza, para que você consiga identificar onde é que estão as fragilidades da sua empresa e não apenas identificar, mas também estabelecer medidas para resolver cada uma dessas fragilidades, de maneira que você consiga crescer rápido e também crescer com solidez. Eu inicialmente tenho uma mentoria gratuita para que eu conheça mais sua empresa, para saber se eu de fato posso lhe ajudar. E se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós migramos para o que eu chamo de mentoria master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa, identificar todos os pontos fracos que sua empresa tem para que você consiga crescer. Vou deixar os links aqui embaixo para você se inscrever na minha mentoria se você tiver interesse. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades para que eles cresçam rápido e também cresçam com solidez. E se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu não sei o que é que você está esperando. Eu acredito que você quer fazer sua empresa crescer, você não quer pôr seu negócio em risco. Então faça isso já, clique aqui no link, se inscreva no meu canal, para você receber conteúdos como esse em primeira mão, que vão proteger a sua empresa. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.